Atos 8, 26 a 39. Atos 8, 26 a 39, acho que eu vou ler ali, para não dar divergência, né? As versões variam de uma para outra. E diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse-lhes: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Graças a Deus. Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Tudo é para Deus, por Deus e para a glória de Deus. E a diretoria também pela confiança, né? De estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. E nós estamos aprendendo nesse mês de março que aqui todo o tema, né, compartilhar o Evangelho, é a ênfase desse mês de março, né? Mas aí nós já aprendemos, já nos domingos passados de março, que o Evangelho traz alegria à cidade, Samaria. Depois o Evangelho traz libertação às pessoas, colocou Simão o mágico. E hoje estudaremos que o Evangelho traz salvação aos perdidos. No caso aqui, o eunuco da rainha de Candace. Antes de nós entrarmos no texto em si, na mensagem em si, eu quero fazer uma introdução um pouco apologética. Eu tenho um viés apologético, não tem jeito, eu quero perder esse viés apologético, mas eu acho que não pode morrer pastores e teólogos com viés apologético, porque a missionária Rejane disse aqui da EBO, está sendo um trimestre inteiro com essa linha apologética, nada mais, nada menos do que o nosso pastor Ezequias Soares, né? Ele traz para nós grandes assuntos nesse sentido, mas eu vou combinar aqui com os obreiros e igreja que eu não vou comprometer a mensagem por causa dessa introdução, só que se faz necessário fazer essa introdução, porque quando eu gosto de fazer a introdução na mensagem, porque quando a gente entende a essência, o princípio, o porquê, a gente não fica preocupado com os detalhes, amém? A gente não se apega a picuinha. É igual, lembra quando eu tive a oportunidade, acho que é o ano passado, de ministrar aqui, que nós falamos de um tema de servir, mas antes do servir eu falei primeiro
você compreender a plenitude da salvação, e quando você compreende a plenitude da salvação, não é que você entender, só entender não basta, você pegar e abraçar na plenitude, corpo, alma e espírito, a salvação, a segurança da salvação. Isso que eu estou falando, a segurança da salvação. Isso dá tranquilidade para você servir naquele caso, porque não, você pega a picuinha. Aí fulano falou, fulano fez cara feia, fala, eu estou trabalhando com o homem. Não, você está salvo, está tranquilo, você está fazendo para o reino de Deus e para Deus. Na oração dos homens, acho que foi sábado retrasado, eu tive a oportunidade de ministrar também. Aí nós falamos que nós, crentes, servos de Deus, temos que ter segurança para compartilhar e multiplicar, não é isso? Nós não falamos isso? Porque se você não tiver segurança, você não tem como passar o evangelho, não tem como compartilhar. Você tem que ter primeiro a sua segurança pessoal, e a segurança, ela é em Cristo. E eu falei aqui, que até pontuei a segurança emocional, que a Bíblia nos dá uma segurança emocional tremenda, mas só que eu falei mais numa segurança espiritual, aquela segurança que o Apocalipse nos dá. Mas Apocalipse, sim, o Apocalipse ele vai revelar, descobrir, descortinar justo o final, e aquela guerra épica entre o bem e o mal. Jesus vai vencer o mal, a igreja vai vencer. Então a mensagem do Apocalipse não é um terror para os crentes, ela é um conforto, paz e segurança para nós, servos de Deus. Nós vamos vencer com Cristo, está lá no Apocalipse, está tranquilo. Essa segurança nos faz compartilhar mais e melhor o evangelho, amém? E hoje, agora eu vou entrar na introdução apologética, que eu quis dizer antes da mensagem, sem comprometer a mensagem. Meus irmãos, nós estamos em dias extremamente difíceis, em que o evangelho está no título aqui, tá? Não é sobre o evangelho traz salvação aos perdidos. Para ele trazer salvação aos perdidos, pastor Helenilson, tem que ser pregado o verdadeiro evangelho, senão não vai trazer salvação aos perdidos. Ele vai trazer conforto para a pessoa continuar numa vida de pecado, ele vai trazer tranquilidade. Se ele não for pregado do jeito que a Bíblia diz, ele vai trazer tranquilidade para a pessoa continuar do jeito que está, numa vida desregrada de Deus. Então, primeiro, eu vou aqui rapidinho refutar, em nome de Jesus, algumas heresias ou linhas teológicas que se fazem permear e estão tomando conta da igreja, do cristianismo, principalmente no Ocidente. E nós temos que ter cuidado, porque quando a gente vai falar o evangelho, proclamar o evangelho, a gente tem que ter cuidado, porque essas linhas não são o verdadeiro evangelho. É disso que eu vou falar. Vou falar primeiro, rapidinho, da teologia da libertação. Mas como você vai falar da teologia da libertação? A teologia da libertação, ela tem invadido a igreja católica, tá? Preste bem atenção onde eu quero chegar. Olha só, uma coisa amarrada à outra. Invadiu a igreja católica, está invadindo, e é justo eu falar que tem muitos padres, sim, que estão combatendo a teologia da libertação, porque eles entenderam que ela não é evangelho. Inclusive o cardeal Joseph Ratzinger, ele fez um documentário em 1984, a gente está pensando que é algo moderno, 1984, 41 anos, ele fez um documentário, eu li, tá, para não falar que eu estou falando abobrinha aqui, tá? E ele disse assim, esse documentário que ele diz, eu vos explico a teologia da libertação. Joseph Ratzinger é um dos maiores teólogos da igreja católica de todos os tempos, ele escreveu, eu vos explico a teologia da libertação. E o padre Paulo Ricardo, um grande apologeta católico, com todo respeito, a gente sabe que nós temos as diferenças, mas os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Ele falou que, fazendo comentário em cima do documento do Joseph Ratzinger, nada mais, nada menos que foi o Papa Bento XVI, fez um alerta, que a teologia da libertação, ela faz uma releitura do cristianismo como um todo, ela vira do avesso, ela tira todas as bases do cristianismo, ela esvazia a fé, ela é uma nova interpretação do cristianismo. Eles tiram todo o sentido transcendente da fé, tiram o sentido anagógico, que não é analógico, anagógico da fé,
que é um sentido místico, transcendente, acreditar que Deus age além de nós, e Deus é poderoso para agir em nossas vidas, tira tudo isso e traz para a praxis aqui dessa vida, só dessa vida, desse mundo, e transforma o cristianismo em um mecanismo de revolução social. Meus irmãos, se tem uma coisa que o cristianismo não tem por objetivo, é ser um mecanismo de transformação social. Cristianismo não é isso, salvação não é isso. O Evangelho, o apóstolo Paulo falou em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia se preocupa com o social, mas eu não posso resumir só nisso. O pastor Barbosa está ali com a Bíblia do capelão, deve dar ênfase na capelania. A capelania não partiu alguém, partiu uma capa, estava com frio, partiu com outro. A origem da capelania é isso. Mas eu não posso, a Bíblia se preocupa com a capelania faz parte, é bom, endossa, mas eu não posso reunir o cristianismo inteiro em capelania. Eu não posso transformar, falar que o cristianismo é isso, porque não é. Ele não é. Vamos lá. Aí outra coisa, essa é para o nosso lado. Teologia liberal tem invadido as igrejas evangélicas como um todo, em que, segundo o comentário de Hernandes Dias Lopes, eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente entende. Não é o Hernandes Dias Lopes falando isso, ele fazendo um comentário sobre a teologia liberal. Ou seja, eu jogo todo mundo espiritual racional. Se a minha mente não conseguiu entender, então não é verdade. Aí eu tiro todas as bases da fé da Bíblia, inclusive da criação do mundo, que não foi real. A criação não foi real, a ressurreição de Jesus não foi real, a encarnação não foi real. Então, tudo é só um conceito. Isso não é evangelho. Por último, tá? Vou entrar na mensagem, sei que os irmãos estão preocupados. A teologia da livre graça, ela para mim é uma das mais perigosas, porque ela contém um fundo de verdade, ela trabalha com meia verdade. E o Wayne Grudem, eu li esse livro, ele fala os 5 pontos em que a teologia da livre graça diminui o evangelho. Ele fala que a posição da teologia da livre graça afirma que somos justificados só pela fé. Não discordo da afirmação em si. Aliás, a justificação somente pela fé tem sido uma das principais doutrinas protestantes desde a época da reforma de Martinho Lutero. O problema, segundo Grudem, é quando surge o movimento da livre graça, entende o só de uma forma totalmente inusitada, sem arrependimento, sem mudança de vida. O só é literalmente só, não vem acompanhado de obras. Ou seja, a fé que salva, nós somos salvos só pela fé. Só que a fé que salva, ela não está sozinha. Só que o problema é que quando eu inverto, eu falo, eu vou servir a Deus para ir para o céu. Não é. Eu vou servir a Deus para não ir para o inferno. Não é. A gente serve e adora a Deus para a glória e o louvor dEle. Como resultado disso, nós não iremos para o inferno. E como resultado de não ter o nome escrito no livro da Bíblia, a pessoa vai para o inferno. Simples assim. Eu tenho que entender. Então, eu não tenho que ser certo porque eu sou crente. Ou quer dizer, para ser crente porque eu sou crente, quer dizer, para ir para o céu. Eu sou certo porque nós temos que ser certo que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Mensagem. A evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, se a evangelização não for dirigida pelo Espírito Santo, não adianta. O negócio é tão sério que a gente lê na Bíblia que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em determinada região, mas o Evangelho. Ué, mas como que pode uma coisa dessa? Está lá, Atos 8 e 9. 8 e 29, me perdoa, se a mídia puder colocar Atos 8 e 29. Me perdoa, mídia, me perdoa, é Atos 16, 6 e 7. Atos 16, 6 e 7, a mídia puder colocar em nome de Jesus, para nós lermos aqui. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na
Ásia. E quando chegaram a Mísia, estavam a ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Mas como? Mas não era algo bom? Eu não ia pregar o Evangelho, não ia... O Espírito Santo impediu, porque o Espírito Santo sabia que ele queria direcionar para outras pessoas, outra região. O Espírito Santo sabe a necessidade nossa, ele sabe a necessidade onde o Evangelho tem que chegar. Então a ordem é do Espírito Santo, não é minha nem sua, é ele que vai nos direcionar para nós pregarmos esse Evangelho que é poder de Deus para a libertação dos oprimidos. E aí o anjo do Senhor despertou Filipe, e o Espírito Santo pegou e falou para Filipe assim: chega-te aquele carro, olha só, deserto. Veja que deserto, meus irmãos, é só lugar de passagem. Deserto não tem conforto, pastor Barbosa. Deserto não tem ali um ar-condicionado. Deserto não tem ali uma posição para a gente ficar assim, satisfeito, tranquilo. Mas o eunuco, ele tinha ido adorar. Olha só, um eunuco indo adorar. O Antigo Testamento fazia várias restrições aos gentios, ainda mais aos eunucos. Eles não conseguiam ter uma ampla adoração, primeiro por ser gentil, por ser eunuco mais ainda, eles tinham uma restrição tremenda. Mas o Espírito Santo dirigiu, Filipe, um evangelista, para eunuco. Aquela pessoa estava precisando ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos que a evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Quando a gente fala da direção do Espírito Santo, o pentecostal gosta. Eu falo que eu sou nascido e criado, viu? Eu posso falar, porque se alguém é de fora e fala, a pessoa fala, está criticando, o camarada é reformado, está criticando a gente. Mas não, nós entre nós aqui, né? Quando fala Espírito Santo, o pentecostal gosta. Lembra daquela época de monte? Foi na década de 90. Quem são os noventistas? Quando eu falo noventistas não é quem nasceu em 90. Quem era pelo menos adolescente na década de 90. Aí, tinha aquela época dos montes, pastor Lenilson, tinha ou não tinha? E tinha que, eu era jovem naquela época, e chamava aqueles jovens para ir para os montes e tal, e ali a alegria era total, a euforia, e trabalhava com a emoção tremenda ali, né? Dirigido ali pelo Espírito Santo. De forma tal, pastor José Roberto, isso acontecia, tá? Tinha um punhado de vagalume, assim, acendendo a luz, a turma correu assim, ó, teve um que correu, que o calcanhar, olha onde o calcanhar chegava, porque ele falava que era a glória de Deus, quando o pessoal foi olhar, era vagalume. Mas, meus irmãos, é porque o pentecostal, ele é realmente mais agitado, ele gosta assim da emoção, e nós não estamos errados não, viu? Pelo amor de Deus, não estou criticando. Só estou dizendo, quando fala Espírito Santo, nós gostamos, porque a gente já é direcionado para isso, né? Amém? Então, 5 verdades devem ser aqui observadas. Então, em primeiro lugar, é preciso saber que uma vida, vale todo o investimento do mundo. Meus irmãos, uma vida valer todo o investimento do mundo, aquele texto em que Jesus deixa as 99 já tranquilas, no aprisco, porque estavam seguras, ele vai atrás de uma alma. Filipe foi dirigido pelo Espírito Santo para correr atrás de uma alma no deserto. Ele foi lá somente atrás dessa alma. E olha só o importante que o texto diz, que o eunuco, ele tinha ido com o objetivo de adorar, mas ele era um semi-prosélito, ele não era um prosélito de vez, um semi-prosélito, precisava de conhecer a verdadeira conversão. Ele precisava de chegar a ele um trabalhar do Espírito Santo profundo, para ele entender, porque ele estava lendo e não estava entendendo, ele não estava entendendo nada. E aí, Filipe se achegou. Nós podemos entender que sim, o Espírito Santo, Deus se preocupa com uma alma, ela vale todo o investimento do mundo. Alguém disse aqui da IBD, alguém saiu, a criança, foi lá e evangelizou para a mãe, e a mãe se achegou aos pés do Senhor. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo para uma alma? Às vezes nós somos impelidos pelo Espírito Santo, sem nós projetarmos aquele trabalho. Isso aconteceu comigo,
comigo nos últimos anos de trabalho, você é impelido pelo Espírito Santo, você é constrangido por Ele a pregar a palavra, no ambiente que você tiver. Eu estava num ambiente de trabalho, olha só o que o Espírito Santo faz, com a Bíblia em cima da mesa, que eu deixava ela em cima da mesa, e aí, não tem nenhum mérito meu, mas é mérito do Espírito Santo, que falou com um chefe meu, que não é cristão, falou, escuta, você não quer ler a Bíblia para toda a sessão aqui? Eu trabalho numa sessão, falei sim, pode ser. Aí em um momento do dia, ele permitia que a gente lesse a Bíblia, naquela sessão, para todos que estavam ali. Aí quando viu, ele falou, por isso que o mérito meu é zero, eu não tenho mérito nenhum nisso aí. Ele falou, escuta, você não quer chamar o pessoal das outras sessões para ouvir também a palavra de Deus, o Evangelho? Porque alguém estava lendo dentro da sessão alguns contos e filosofia que não era Evangelho, o meu chefe ficou se preocupado, falou, isso aí é palavra bonita, mas não é Evangelho, eu quero que leia o Evangelho. Gente, isso partiu de uma pessoa não cristã, acredite, não é evangélico essa pessoa. Aí chamou-se, quando viu não coube mais naquela sala, fomos para uma sessão maior, e todos os dias, por anos, de segunda a sexta, dirigimos aquele trabalho ali no ambiente de trabalho, às horas do almoço. Então, nós fomos compelidos pelo Espírito Santo, repetiu, o mérito é zero meu, não, o Espírito Santo falou, vai lá, anuncia a palavra de Deus. Aí, através disso, eu fiquei envergonhado nas outras duas unidades que eu passei, e aí eu tomei a frente. Falei, rapaz, o Espírito Santo vai me empurrar dessa vez não, deixa eu tomar logo a frente, senão eu vou ficar com vergonha. Aí procurei os crentes lá, estou brincando, estou falando o Espírito Santo vai me empurrar numa forma brincando, né? Aí eu procurava os crentes e falava, crente, tem um trabalho aqui de evangelístico? Não tem, vamos aqui montar, o que está faltando? E falava com o chefe maior, e um deles foi, toda segunda e quinta de manhã a gente fazia, e o outro todo quarta-feira, na última unidade minha, eu trabalhei na corregedoria da Polícia Militar. Eu sou um militar, PM aposentado, da reserva. E aí nós estávamos na corregedoria, uma hora que eu gostei demais, a corregedoria é a polícia da polícia, né? Lavra ali os procedimentos, pode acontecer de prender em flagrante, lavrar o auto de prisão em flagrante, desde que seja crime militar, então ela não trabalha com civil, ela foca o policial militar, que está com alguma intercorrência, algum desvio, ela foca nisso. E eu trabalhei lá, pensa no ambiente, para mim foi muito gostoso, maravilhoso, né? Embora a tropa enxergue a gente um pouco, com as vistas tortas, mas gostei do ambiente. Aí chegamos no corregedor, falou aqui, tem a palavra de Deus? Fui lá num pessoal que não tinha, inventamos um tal de café com Deus. O café era só desculpa, mas era pregação da palavra de Deus. O café era só para a turma aí, vamos trazer o povo pelo bucho. E aí eles ouvem a mensagem da palavra de Deus. Então, toda quarta de manhã foi aberto pelo corregedor geral da PM, essa oportunidade, essa liberdade de estar ministrando a palavra. Amém? Se o Evangelho se preocupa com uma alma, quanto mais com um grupo inteiro, glória a Deus, amém? Vamos para frente. Em segundo lugar, é preciso ir lá fora, onde as pessoas estão, para levá-los a Jesus. Isso não dá margem para o desigrejado. Porque pastor José Roberto Chagas, o pessoal faz um malabarismo hermenêutico, que eu já vi, não estou inventando na minha cabeça, para dizer que isso dá margem para o desigrejado ir lá fora. Só que veja bem, Filipe veio de um grande avivamento em Samaria, o anjo mandou ele ir para o deserto, o Espírito Santo conduziu ele para pregar para o eunuco. Só que ele não permaneceu no deserto, ele fez o que tinha que fazer, e depois ele foi para as outras cidades, andava de cidade em cidade, anunciando o evangelho, que é onde tem o quê? Pessoas. Então eu não posso usar essa parte da mensagem como malabarismo hermenêutico, para dizer que está dando base para o desegrejado, eu já vi isso. Não é isso, meus irmãos, isso é horrível. Quer dizer que para eu não ficar restrito ao templo, eu ir lá fora e sim ter a oportunidade de falar para qualquer pessoa. Eu, Abenildo, você, ir lá, sair dos quatro cantos da igreja e falar onde você estiver. Onde você estiver. O território para o evangelho é onde você estiver. É no seu lugar, é na sua casa. Inclusive, vou linkar a família, que eu procurei estar fazendo isso aí, que o culto é da família. Amém? Outra coisa, terceiro lugar.
É preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. Filipe explicou a Escritura? Explicou, porque o eunuco não estava entendendo o que estava lendo. Então Filipe, ele foi ali um evangelista, ele anunciou, mas ele não deixou a pessoa com dúvida, ele explicou o texto, porque o eunuco não estava entendendo, ele conseguiu explicar aquele texto ali, amém? Ele fez aquela explicação, de forma que depois veio o batismo, né? E o eunuco saiu jubiloso. Mas eu quero entender que você vai chegar e tem que explanar. No meu último, eu lembro que tinha um rapaz que falava assim, ele nunca tinha, o que é bom fazer o evangelho fora das quatro paredes? Tinha um rapaz que chegou para mim e confessou, ele falou, rapaz, eu nunca tinha ido numa igreja, e agora aqui no ambiente de trabalho eu estou tendo a oportunidade de ouvir. Nunca tinha frequentado o evangelho, mas lá no ambiente de trabalho, saía aquele temor ali da igreja, de se arrumar e ir para uma igreja, ele estava ouvindo o evangelho. Ele falou, rapaz, esse negócio aí, vocês estão explicando a palavra de Deus. E a pessoa explanava o pregador, o preletor, a palavra de Deus, porque ela precisa ser explanada, porque senão você vai falar só sobre o evangelho, mas você tem que pregar o evangelho. Filipe pegou a Cristo crucificado, ele ficou comentando linha, ele pregou Cristo, ele pregou a palavra de Deus, ele pregou o Cristo literalmente ressurreto, literal, eu nunca achei que ia precisar falar essa palavra, viu? Mas segundo o contexto e o movimento, fala desse jeito, que Cristo não ressuscitou literalmente, ele está vivo em nossos corações, ele é um conceito, Jesus ressuscitou literalmente, ele encarnou, ele morreu e ele ressuscitou literalmente, ele está vivo e ele vai voltar. Inclusive, falando aquele rol das certezas do Apocalipse, o Apocalipse, a gente tem um livro e tem muita, se confunde muito, entre as certezas estão, Jesus vai voltar. Vai voltar. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Todos os mortos irão ressuscitar, uns para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna, mas todos os mortos irão ressuscitar. São a certeza que nós temos que o Apocalipse nos dá. Então, meus irmãos, vamos explanar o evangelho, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus transforma a minha e a sua vida, Jesus dá um novo sentido, Jesus reconcilia. Atos, pega aí mídia, fazendo favor, Atos não, me perdoe, Efésios 2, pega Efésios 2, a mídia, fazendo favor para nós, vamos já caminhando para o fim, mas eu quero ler essa mensagem. Não, pega no 11, fazendo favor, que eu falei só o 2, né? Pega no 11. Efésios 2, 11 diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Continua. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pode continuar. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Continua. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Meus irmãos, a gente tem que entender que o Evangelho, ele teve essa função, de além de quebrar as inimizades dos gentios e judeus, fazer um só povo, no sentido de salvação, no sentido soterológico, mas ele reconciliou o homem com Deus. A gente não pode perder esse foco. Isso não é assistencialismo, isso não é olhar só com a lupa do socialismo, isso é entender
que é uma reconciliação do homem perdido com Deus. O Evangelho trouxe isso através da cruz de Cristo. O Evangelho tem essa função de reconciliar, amém? Vamos lá. Em quarto lugar, é preciso receber as pessoas que em Cristo, pelo batismo. Ele aceitou Jesus, parece que, tem algum impedimento? Não tem, aceitou Jesus de coração, e aí logo ele foi o quê? Batizado. Então ele foi imbatizado, ele perguntou o que impedia, nada impedia, então ele acabou sendo batizado ali por Filipe. Em quinto lugar, é preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito Santo, porque Filipe podia falar desse jeito assim, aí agora eu vou ficar no deserto, agora eu vou ficar no caminho, mas Deus deu nova direção para Filipe. Vai para as cidades, o deserto foi só uma passagem, vai para as cidades pregar o Evangelho, vai lá que lá tem almas, lá tem vidas, lá tem socorro. Meus irmãos, eu conclamo você que está procurando um sentido de vida, o Evangelho dá sentido para a nossa vida. Você pode ler a filosofia que for, o pensamento mais bonito que for, serve para o momento, serve ali para aquela situação, mas não traz mudança definitiva. O Evangelho revira você de dentro para fora, ele traz uma mudança definitiva. Ele dá resposta para o real sentido seu aqui na terra. Sim, tem dias, eu sempre falo isso, falei na oração dos homens, nós vamos estar abalados emocionalmente, sim, tem dia que eu estou abalado emocionalmente, tem dia que o emocional nosso está na lona, acontece isso mesmo, mas nós temos uma segurança espiritual em Cristo, porque o Evangelho nos traz segurança. O Evangelho fala, ei, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso é uma segurança tremenda, isso é uma segurança que nós não vamos perder a luta final. A batalha uma ou outra, acontece da gente perder, mas a luta final, a guerra, nós não vamos perder. Nós não vamos perder por Satanás, porque Jesus Cristo nos dá a vitória, que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Nós vamos entender que Ele nos amou primeiro, e aí eu pego o Evangelho, eu tenho que levar também para dentro da minha casa, da minha, hoje é o culto da família, pessoal da família, o que eu faço para linkar esse Evangelho? O que eu fiz para linkar o Evangelho com a minha família? A minha família não é perfeita, se tiver alguma família perfeita aqui, glória a Deus, nós vamos sentar e você vai ensinar a gente sobre família, mas a minha não é. E eu entendendo a necessidade da família, da minha, um dia preguei uma mensagem, alguém saiu e pá, vamos pôr em prática esse negócio. De novo, o Espírito Santo me empurrou. Foi negócio que ele me empurrou. Eu falei, o que nós vamos fazer? Nós pegamos a nível de família que eu estou dizendo assim, todos os tios, tia Betinha está aí, minha tia. Pegamos todos os tios, tias, primos, primas, sobrinhos, todo mundo, que a gente só se reúne nos tempos de velório, né, que é normal a gente se reunir no tempo de velório. A gente falou, vamos fazer diferente, vamos fazer um culto a nível de família, de 2 em 2 meses. Meus irmãos, isso começou no ano retrasado, pastor Elenilson, em 2023, de lá para cá, sem faltar, uma vez, de 2 em 2 meses, a gente conclama na casa de uma pessoa da família, toda a família, pega os tios, pega as tias, primos, sobrinhas, pega todo mundo, e o trabalhar é com a família. O pregador é quem? Alguém no início queria falar, vamos trazer pregador de fora. Falei, não tem sentido, Deus quer trabalhar no meio da nossa família, o pregador vai ser da família. Vamos trazer cantor de fora? Não vamos, não tem problema, é porque Deus quer trabalhar no meio da família. O cantor é da família, o pregador é da família, o dirigente do culto é da família, quem dá o testemunho é a família. Deus trabalha no meio da família. E assim nós fizemos o ano passado, pastor Barbosa, depois de muitos anos que a família não fazia isso, um grande encontro de finalização do ano em dezembro. O culto foi tão maravilhoso que eu vou usar até uma brincadeira, o céu não desce, mas a gente não sabia se o céu tinha descido ou a gente que tinha subido.
Eu tive vizinho que no outro dia era crente, falou, gente, eu procurei o portão para entrar, eu queria entrar e sentir um pouquinho dessa glória, de tanto que o Espírito Santo trabalhou no meio. Um vizinho me falou isso, crente. Ô, gente, eu fiquei aqui, eu cheguei até o portão, só que ele estava fechado, eu queria entrar para ouvir um pouco, receber um pouco do que vocês estavam recebendo, é muita alegria, é muita satisfação, muito prazer no Senhor. Quando a família se reúne para invocar o nome de Deus, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha, e eu falo isso não a partir de uma família perfeita, eu estou sendo repetitivo, é a partir de uma família imperfeita. O que mais me dói, vou revelar algo para a igreja aqui, é o meu filho hoje, eu tenho um filho de 22 e um de 5, do mesmo casamento, depois de velho, tem um filho da velhice. O de 5 é o da velhice. Aí tem o de 22. O de 22, corroborado pelas ideologias, que é a minha maior dor hoje, se tornou, não só deixou um pouco a casa do Senhor, pior ainda, se tornou um anticristão. Ai, isso aí acabou comigo. Aí eu falei, mas gente, eu tinha um vício de comprar Bíblia para esse guri. Eu ensinei esse menino a ler. Eu tenho um orgulho, diz que a gente não pode ter orgulho, mas eu tive orgulho de ensinar ele a ler. Ele foi orador do pré, a gente não sabia, chegou lá, a diretora pôs ele para ser o orador do pré, ler o texto principal. A diretora falou, esse menino não precisa fazer o primeiro ano, corre ele direto para o segundo, ele pula. Quando um tio meu não, da minha esposa, veio do Paraná, começou a questionar o meu filho sobre a Bíblia, pastor Elenilson, o tio da minha esposa ficou abismado. Mas como que esse guri entende de Bíblia? Porque eu amo a Bíblia, eu estou sendo sempre a Bíblia, mas o meu vício era ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, colocar a Bíblia, e o menino se tornou anticristão. Isso que é o meu choro, não é porque ele deixou a casa do Senhor, porque ele se tornou um anticristão. E aí eu vi essa necessidade, eu falei, eu tenho que trabalhar a partir da minha casa. Eu falei, será que eu sou digno de pregar no culto da família? O Apocalipse fala, quem é digno? Só achou um que era digno de abrir os 7 selos, Jesus Cristo de Nazaré. Por meu filho estar nessa condição, será que eu sou digno de estar aqui ensinando alguma coisa para a igreja? Mas não são as minhas palavras, é o Evangelho de Cristo. Mas eu não perco a esperança que todos os dias, além de orar, eu trabalho na certeza que o Espírito Santo vai trazer de volta. É uma certeza que eu tenho no meu coração. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero correr atrás de carro, trocar carro, eu não quero correr atrás de nada dessa vida, eu só quero meu filho de volta. Sem Jesus a vida não tem sentido. Chegue, pai e mãe, essa conclusão, não tem sentido a vida sem Jesus. Não faz sentido estarmos aqui, essa vida é passageira, Eclesiastes escreveu, essa vida é uma vaidade, é terrena, essa vida vai passar, nos apeguemos ao Evangelho, à palavra de Deus, ao cerne, é isso que transforma, é isso que faz você acordar, é isso que faz você sentir vontade de viver, respirar, porque você sente o Espírito Santo na sua vida, você sente Ele trabalhando no seu coração, Ele te dá renovo, Ele te dá paz, e a paz que Ele dá, não vou lá dou a paz como o mundo a dá, é diferente do mundo. Não se turbe o coração e nem se atemorize. Quem não quer essa paz? Quem não quer alegria invadida pelo Espírito Santo de Deus? A Bíblia, esse livro é um livro fascinante, além de ser a palavra de Deus, além dela ser a nossa regra única e infalível de fé, ela é um livro inusitado, ela é um livro que traz esperança, ela é o único livro vivo da face da terra. Todo livro você vai repetir, você enjoa. Eu duvido você enjoar da Bíblia. Eu duvido você pegar, porque todo dia tem palavra nova, todo dia tem renovo, todo dia tem graça, todo dia tem misericórdia, todo dia tem Deus falando contigo, comigo, tem Deus trabalhando na minha vida, na sua vida. E se o seu momento temporário de desesperança, Abraão creu contra a esperança. Todo o cenário de Abraão estava terrível, ele ia matar o filho. Sabe o que é crer contra a esperança? É o que já fez, a fase está difícil, mas eu creio no Senhor, o meu Deus vai se levantar, o meu Deus vai mudar o cenário, o meu Deus vai tomar conta, o meu Deus vai mudar a minha família, o meu Deus vai mudar o meu filho, o meu Deus vai mudar as vidas. O Evangelho cura, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus traz segurança, a palavra de Deus traz paz. Igreja, fique de pé em nome de Jesus.